Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Juventude num jogo tenso, um jogo muito complicado, um jogo muito difícil, porque o São Paulo precisava da vitória para espantar o fantasma do rebaixamento. Mais uma vez, a quarta vez aí no São Paulo, nessa última década, que o São Paulo está ali flertando com o rebaixamento. Essa foi a vez que eu fiquei mais preocupado, mas esse fantasma foi devidamente exorcizado. Este é o vídeo de jogo do Gabriel Pressini, que está aqui distraído do meu lado, porque ele está aqui olhando as redes sociais, celebrando a vitória do São Paulo, xingando pessoas que não entenderam o que aconteceu no jogo, bloqueando pessoas. Este é Gabriel Pressini, que está feliz e sorridente, porque hoje foi o São Paulo precisava da vitória, tinha ali um time. Vamos só antes de começar, eu sempre faço um apêndice que às vezes incomoda as pessoas, mas é muito importante sempre pontuar. Que administração pavorosa que a gente teve esse ano. Espero que melhore, mas foi pavorosa. Né? Eu não vou fazer aquela releitura das contratações e tudo mais. Eu só vou dizer, precisamos de planejamento. O time de São Paulo precisava, no mínimo, se classificar para a Libertadores e nós estamos celebrando a não queda. Com tantos reforços, a gente tinha aí 2 para jogar na lateral direita que a gente botou fora e a gente precisava deles. Né? Tanto o Tietchan, que está no Atlético Mineiro, quanto o Daniel Alves, que está no Barcelona. Isso tudo é incompetência administrativa. E não tem nada a ver com juízo de jogador. Eu não tenho amor por jogador. Eu tenho amor por instituição. Não levou demais. Porém, hoje, sem o Sara, que acusou ali uma entorse no tornozelo, provavelmente não estará presente na última partida que o São Paulo faz no campeonato. Eu falo provavelmente, não tem como saber, mas seguramente sem Arboleda, sem Luciano e sem Lisieiro, que tomaram o 3º cartão amarelo hoje, esses jogadores, numa arbitragem terrivelmente ruim, que a gente vai falar depois, o São Paulo conseguiu o resultado que precisava para escapar do rebaixamento. 3-1 em cima do Juventude. Gabriel, hoje o Rogério teve ali que fazer algumas improvisações, perdeu o Sara meio que em cima da hora. Né? Da escalação dele, muita ousadia, né? Ele colocou ali o Luciano, ele colocou o Rigoni, ele colocou o Caleri no meio, e ele fez ali o meio com o Igor Gomes, com o Lisieiro e com o Nestor. O que você gostou, o que você acha que funcionou e o que não funcionou definitivamente, onde o São Paulo pecou mais nessa partida tão decisiva? Primeiramente, a questão do Twitter eu recomendo, que a gente quando faz junto, não dá para colocar as arrobas, mas pegar algum vídeo antigo do canal, tem um rapaz aqui, entretenimento puro, cara, é divertidíssimo. Ele fala que a culpa é do elenco, porque o fracasso do São Paulo nos últimos 7 anos é do elenco, e que essa diretoria está aí há 1 ano só. Cara, eu achei inovador. Mas tudo bem, eu já bloqueei. Teve isso? Sim. Teve isso. Foi o elenco. Nós temos 7 elencos anos. 7 anos diferentes. desse elenco. Há 7 anos. E vamos lembrar que por isso que eu começo o vídeo e a galera fala, você está sendo repetitivo. É por causa de pessoas assim. Gente, nós fizemos 9 contratações. 9. Para reforçar um time que quase foi campeão brasileiro. Devendo não, mas pegando de empréstimo 156 milhões. A gente fez 9 contratações. Culpar o elenco e não culpar a diretoria que fez essas 9 contratações, que dispensou os jogadores que dispensou Tietchan para contratar o Williams, que dispensou Daniel Alves. Williams eu falei para da Fórmula 1. Aliás, foi o que o Williams fez. Enfim, mandou o Tietchan, trouxe o Williams. Mandou o Daniel Alves, trouxe o Orejuela. E assim, não querer culpar a diretoria, olha... Parabéns. Daqui a pouco, aliás, tem muita gente que não percebeu. A gente fez um vídeo de erros administrativos, e aí o pessoal falou, faz de 2018, 19, 20, eles existem, só que eles estão no formato de retrospectiva. A gente fez exatamente no mesmo formato, só que agora a gente só atualiza. Né? Agora você fez uma playlist e colocou tudo junto, mas para quem não sabe... A gente pode até mudar o nome depois de retrospectiva para eles, e a retrospectiva desse ano vai estar em erros. Seguramente vai estar em erros. Porque quando o Casares chegou, a gente brigava por título. E esse título... foi pro Beleléu. Mas vamos falar do jogo. O que você gostou do que o Rogério tem que se virar ali, né? O jogo, primeiramente, parabéns ao São Paulo, conseguiu escapar da zona do rebaixamento com uma rodada de antecedência, uma vitória. Sim, parabéns, assim, tem que aplaudir o trabalho de todos. Parabéns, escapou com uma rodada de antecedência. Vai para a América só para melhorar a sua colocação.
Pô, tá voando o São Paulo. Parabéns, então, a todos os envolvidos conseguindo deixar o São Paulo nessa situação na 37ª rodada. Toma aquele gol que todo mundo começa a coçar a cabeça, olhar para cima, falar, toma outro, já viu, vai ter que ir para América, já fica lembrando que o último jogo de Juventude é contra o Corinthians, aquela história toda. Então, assim, parabéns a todos conseguindo colocar o São Paulo nessa situação. Não é fácil, precisou de um planejamento longo e um curto. Precisou preparar todo o cenário ao longo dos últimos anos para colher bem esse ano. Aparentemente, para o trabalho dessas pessoas, foi um azar que o São Paulo não caiu, porque o trabalho foi todo para derrubar. Então, o São Paulo, ainda assim, com uma rodada de antecedência, conseguiu escapar do rebaixamento. Escapou no jogo de hoje, pela vitória, primeira vez no campeonato, 37ª rodada, primeira vez no campeonato que o São Paulo faz 3 gols num jogo. Impressionante, né? Por que você será? falou, né? Isso quando estava 2-0, você falou, ainda não fizemos. Não fizemos 3. A zica do bem. Mas, para a escalação de hoje, quando o Rogério perde o Sara, ele coloca ele faz novamente um trio de meio-campistas. Que saiu o gol do Davis, né? Mas só para a galera não pensar que eu fiquei louco. Quando o Rogério faz, eu tô comemorando aqui, mas é porque saiu o gol do Davis. Mas sério. Ele coloca um trio de meio-campistas, ele promove o retorno do Lisieiro, e o Lisieiro, como a gente já falou, ele vai até com a vez de novo. Né? O Lisieiro. O Buck vai se matar, velho. Terceira vez, últimos 30 minutos que ele vai. O cachorro ele tá muito confuso, que chegou eu, Gabriel e Gabriel Baruel. Aqui o Buck tá simplesmente alucinado, ele saiu do quarto da vida, está deitado, e ele bate a cabeça trocentas vezes, vários aprendiz, mas segue. Ele coloca o Lisieiro como primeiro volante, o Lisieiro é melhor nessa função do que o Nestor. E o Nestor joga um pouco mais avançado, junto com o Igor Gomes, formando esse trio de meio-campistas, e o Nestor rende muito melhor nessa função. Não é uma partida excepcional do Nestor, não é uma partida, nossa, olha como o Nestor jogou bola, mas é uma partida muito melhor do Nestor. É uma partida com passes mais objetivos, é uma partida em que ele tem mais liberdade, e outro fator que também ajuda a crescer o futebol do Nestor, a tirar um pouco da responsabilidade do Igor Gomes em ter que conectar o ataque com o Rigoni, com o Caleri, jogando um pouco mais aberto nesse trio de meio-campistas, às vezes ao lado do outro volante, é a presença do Luciano, o retorno do Luciano. Eu ia falar isso, o Luciano, ele consegue fazer esse preenchimento, né, de vir aqui, Luciano tem a leitura de espaço muito boa e ele tem a movimentação muito boa. Mesmo quando ele está tecnicamente bem. Sim. Hoje ele estava. Mas a movimentação dele, e muitas vezes ele vinha buscar a bola no campo de defesa e o Nestor ia embora. Então não tinha necessidade de você recuar o Nestor, recua o Igor Gomes, ou quando o Nestor é primeiro volante, você recua o Sara, ou recua Sara, Igor Gomes, seja lá o jogador que jogar nessa função, já foi o Gabriel Neves, enfim, em segundos tempos. Você tem que obrigar o Rigoni a voltar, você tem que obrigar o Caleri a sair da área, toda aquela questão de puxar o time. O Luciano muitas vezes faz essa função, libera outros jogadores, gera movimentação, gera leitura de espaço. Hoje, se a gente for pensar no primeiro gol do São Paulo, é um cruzamento com o Rigoni. Primeiro, ele tem objetividade, sim, algo que estava faltando no tempo. Segundo, que ele é ambidestro, então ele recebe o lançamento, ele domina com a esquerda, ele joga para a direita, ele faz um ótimo cruzamento. Ele teve trocentas oportunidades de definir lances com esse recurso que ele tem. Ele vai derrubar o microfone, com esse recurso que ele tem. E hoje ele foi objetivo, colocou a bola na cabeça do Luciano, você me mostrou o gol no intervalo. No gol, se você pegar, pelo menos pela imagem da televisão, isso eu não tinha reparado na hora do gol, você, enquanto a bola está sendo invertida, para chegar até o Rigoni, enquanto está nesse processo, para a bola chegar até o Rigoni, você não vê o Luciano nem sequer muito próximo ali da zona em que ele faz o gol, do setor que ele faz o gol. Você vê o Arboleda, mais ou menos, ocupando aquele espaço. Quando a bola chega no Rigoni, de novo, é um gol de Luciano. Um gol de Luciano. Ataca o Luciano espaço. Fazendo o papel de Luciano. Infiltração. E o gol de Luciano. Pega o gol que a gente cita sempre como exemplo, o segundo gol dele contra o Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil do ano passado. O Reinaldo domina a bola praticamente no mesmo lugar que o Rigoni, só que do lado oposto, né, pela esquerda, faz o cruzamento, o Luciano está ali na meia-lua, ataca a área, o Luciano já fez diversos gols assim e cabeceia bem. É uma bola difícil, ainda que o goleiro Douglas pudesse ter feito coisa melhor, mas é uma bola rápida. Bom Luciano goleiro tem bom cabeceia. Douglas, né? Mas hoje não era o melhor dia dele, porque mesmo goleiros bons, às vezes, não vão ter um dia bom. Isso não quer dizer que eles ficam horríveis, patéticos, tem que aposentar. E aí a gente tem o Rigoni com mais liberdade. O Rigoni sem ter essa função de conectar os setores, que ele não faz tão bem quanto o Luciano, não deixando o Caleri tão isolado, deixando o Caleri melhor servido. Hoje a gente teve Reinaldo numa partida boa,
Nada disso, excepcional, mas mas eu ia comentar isso. O Reinaldo fez uma coisa hoje que ele, ao invés de avançar com a bola, ele recorreu muito a lançamentos longos. E ele fez uns 4 ou 5 lançamentos longos. Ele pegar e meter. E assim, alguns até bons lançamentos. Não sei se porque o time estava melhor distribuído ou estava funcionando, mas é uma coisa que não é costume de ver o Reinaldo fazer. Normalmente é um jogador que avança com a bola. Não quer dizer que ele não tenha avançado, em algumas bolas ele avançou. Mas foi uma coisa que me chamou a atenção. Ele pegar a bola e pau, meter, né? O Volpe meteu uma hoje. Já no fim do jogo. E teve uma também no primeiro tempo que não chegou. Né, era pro Caleri disputar com o goleiro, que ele joga a bola era e... pro Luciano. Pro Luciano. Eu não tenho certeza se foi o Volpe. Não, foi o Volpe, foi um chutão. Foi o Luciano. Mas... um chutão. Eu achei que quando você fosse falar, chamar atenção para um ponto extra, né, do Reinaldo, achei que você ia falar da cera, né, que não foi exatamente uma cera, mas assim, é escanteio, tá 2-0, sem pressa. Mas o São Paulo hoje inteiro, né, soube fazer isso. Fez o gol cedo, gente. Assim, o gol saiu cedo. Mais cedo que o gol, só o cartão que o Luciano tomou. Foi 30 segundos. Desnecessário, gente. Desnecessário o cartão do Luciano. Agora, os outros cartões, olha, as faltas que o árbitro marcou e as que ele ignorou e o pênalti que a TV não mostrou, pelo menos até o momento eu tinha perguntado ali pro Alê, não sei se teve ou não pênalti no São Paulo, mas pro critério da arbitragem foi muito pênalti. Foi pênalti de expulsar o cara. Porque não podia ter contato hoje no jogo. Foi irritante demais. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. A gente nem vai comentar mais isso. Só já porque assim, não teve um lance capital. Não. Mas é muito ruim. Não teve um lance capital, não. No pênalti ele poderia ter pelo menos chamado o VAR. Não sei, a gente não sabe. Às vezes o Juan se atirou. Ali de longe não deu para ter essa clareza toda. Eu tive até a impressão que ele se atirou muito porque ele levanta e não reclama. Ele segue jogo. O Miranda teve uma que ele cavou a falta no final. Assim, caindo de ele até grita, Madeira, ele cai em câmera lenta, muito bonitinho. Mas aí o gol do Luciano... Você falou que você achou que eu ia falar uma outra coisa do Reinaldo da cera. Isso. A inteligência, né? Assim, escanteio, tá ganhando o jogo, tá 2-0. Não precisa sair correndo, não precisa ter aquela pressa toda, porque se só os outros fizerem isso contra a gente não souber entender o mínimo do jogo, acelerar quando tem que acelerar, tirar o peso do jogo. Hoje o Volpe, também no momento que o São Paulo tá tomando pressão no segundo tempo, dá uma caída, dá aquela esfriada ali, 30 segundos, mas enfim... O gol cedo, ele marca a característica de jogos como o jogo contra o Corinthians e o jogo contra o Internacional, talvez tenham sido as duas melhores partidas sob o comando do Rogério. O gol cedo condiciona o jogo. O São Paulo começa em cima, o São Paulo consegue criar algumas oportunidades, o São Paulo joga a bola para dentro e tira o peso do jogo. Não o peso completo, mas o gol cedo condiciona a partida. E dessa vez o São Paulo conseguiu, ali no fim do primeiro tempo, ampliar o placar numa bola parada, que não acontecia há muito tempo. Na bola parada não, porque tem o gol do Caleri contra o Sport, mas num escanteio. Fazia muito tempo que o São Paulo não fazia gol numa jogada de escanteio. Então... Esses 2-0 deveriam dar mais tranquilidade, mas o São Paulo volta para o segundo tempo, ao contrário, o São Paulo volta desatento, o São Paulo volta disperso. E é bom falar desse gol, porque teve o cabeceio, a espalmada e o cabeceio de novo, né? Sim. Foi engraçado porque, de novo, o Luciano ia fazendo gol de cabeça, talvez o Douglas tenha sido um pouco... Acho que foi o Luciano. Achei que tinha sido Miranda. Eu achei que tinha sido o Luciano, posso estar enganado, então, mas a minha impressão foi que o Luciano cabeceia, o Douglas foi um pouco espalhafatoso e o Caleri pega o rebote. E aí, achei que você ia continuar falando, e fazia muito tempo que a gente não conseguia, e o São Paulo volta muito desatento. O São Paulo tinha muitas vezes contra-ataques, aí erra o contra-ataque, o Juventude começa a gostar do jogo, a bola começa a passar ali na frente da área. Um ou dois escanteios antes do segundo gol, na verdade, já tinha acontecido uma batida que a bola passa ali no meio da pequena área, não tem ninguém que entra para simplesmente empurrar a bola para dentro. Pelo menos em relação aos últimos jogos, hoje o São Paulo teve uma quantidade razoável de escanteios, me pareceu uma evolução, porque não foi um gol ao acaso. Parece que o São Paulo realmente melhorou ali a batida com o Reinaldo, que, repito, fez um jogo ok, um bom jogo, principalmente quando a bola caía para o setor dele, setor esquerdo, ele recebia ali a bola pela esquerda, conseguia às vezes trazer por dentro, conseguia achar um passe, conseguia dar... Não, eu bati aqui, quase liguei ela. Conseguia dar sequência para os lances. Uma ou outra bola, que aí você pega e rifa na área de qualquer jeito, dá um chute lá para dentro, não tem ninguém para pegar essa bola, mas no geral foi bem.
O Juventude ataca mais pelo setor esquerdo de defesa do adversário, aí o Reinaldo, às vezes, a gente sabe, né? Quando fica exposto, naturalmente vai sofrer, muitas vezes o Rigoni tem dificuldade de acompanhar aquele setor, e aí a gente vê já no segundo tempo, pelo outro lado, ele sofrendo um pouco com isso, e aí o gol passa por isso, ele toma um lançamento nas costas dele, uma inversão de jogo, ele vai muito mal na marcação depois que o jogador do Juventude domina a bola, tem um cruzamento, passa por todo mundo, o Igor Gomes também vai mal na cobertura do outro lado, tem um cruzamento que o jogador não deveria poder complementar aquela bola na pequena área daquela maneira, ainda mais de onde veio o cruzamento, praticamente fora da área, devia dar tempo para um corte ali. Quando sai esse gol, o São Paulo volta a ficar com um jogo muito tenso, e aí cada passe errado já gerava um frisson esquisito, e aí começa a ter um pouco mais de bola longa, começa a frequentar menos o ataque, cada descida de Juventude, todo mundo começa a ficar estressado, porque futebol, né? E aí o Miranda, improvável, descomplica o jogo com o Luciano, que vinha numa dificuldade considerável para fazer gol, já tinha quebrado a seca contra o Palmeiras, né, no jogo que desmachuca, inclusive. Hoje ele volta, fez o primeiro, fez o segundo é muito bonito o gol, até não só pelo lançamento do Miranda, mas pelo tapa do Luciano. Aí, categoria, né? E assim, chorado, né? A bola bate na trave, a gente ficou olhando, vai. Não, primeiro que a bola vai devagarzinho, você não sabe se ela vai pro gol, ela bate na trave, ela começa a correr a linha, você fala, do pica-pau, que ele jogava a bola e o cara dormia antes da bola chegar. Aliás, teve a batida de falta do Rigoni, muito boa. Do Rigoni. Que defesa muito boa defesa. Errada aquela defesa. Não, a defesa foi boa. Errado foi não ter entrado a bola. Assim. Muito errado. Mas o terceiro gol consegue dar uma tranquilizada no São Paulo. O São Paulo tira um pouco o peso do jogo. Acho que o Juventude também dá uma largada. Hoje o São Paulo teve um ponto, eu acho que positivo em relação aos últimos jogos, aí ignora o jogo contra o Grêmio, porque, pelo amor de Deus, e um ponto um pouco mais negativo. O ponto positivo é a dinâmica com a bola. Com o Luciano se movimentando, e aí libera espaço para o Nestor se movimentar também, com a bola, o São Paulo teve mais passes de primeira, mais clareadas de jogo, mais aquela bola que não precisa passar por um zagueiro, depois pelo outro zagueiro, depois pelo volante, depois a bola chega no lateral, isso demora 1 minuto para acontecer. Tinha um jogo mais direto nesse sentido, mais rápido, mas foi um time um pouco mais estático também, principalmente no primeiro tempo. Jogadores muito presos nas suas posições, aí precisava do Luciano para quebrar isso, o Luciano muitas vezes vindo buscar o jogo para um jogador e ocupar o espaço dele, então vinha o Luciano buscar o Nestor, avançava um pouco, enquanto isso o Rigoni muito parado, o Caleri muito parado, o Igor Gomes também hoje não conseguiu aparecer tanto com a bola, da maneira que muita gente espera dele, porque, de novo, se você pega a função de Igor Gomes e Nestor hoje, são funções parecidas. Nenhum deles era o armador. O armador ficou por conta do Luciano, um pouquinho mais livre atrás de Rigoni e Caleri. Ali a Caleri que fez o segundo gol, né? Então a gente falou do cruzamento, falou da cabeçada do meio, e o Caleri fez. E aí teve aquela festa do toca pro Caleri, que é gol, que foi curioso, ninguém tocou, foi um rebote do goleiro. Para ele, mas ele fez o gol mesmo assim, então pode falar, chuta, podia ser a musiquinha assim, chuta no goleiro, se ele rebater pro Caleri é gol, mas aí talvez a música fique muito grande, é melhor toque pro Caleri que é gol mesmo, que é mais fácil. Um ponto até que Gabriel Baró lembrou de falar, a pressão hoje melhorou um pouquinho também. A marcação-pressão não foi nada histórico, maravilhoso. Nossa, se jogasse sempre assim. Mas o Juventude vinha conseguindo algum conforto, muitas vezes, para construir o seu jogo. Mas se a gente lembrar algumas rodadas atrás, algumas rodadas atrás, contra um turno atrás, na verdade, contra o Fortaleza lá no primeiro turno, foi um jogo na casa do Juventude. O Fortaleza gerou muita dificuldade para o Juventude na saída de bola, porque o Juventude também não tem como abrir mão, por mais que você tenha trocado lá o Marquinhos Santos pelo Jair Ventura, não dá para você romper completamente com o que vinha acontecendo, nem faz sentido, porque o Juventude também não estava uma desgraça, não tem que acabar com tudo, então algumas coisas foram mantidas, e a saída de bola era uma delas. O Juventude teve dificuldade naquele jogo, hoje teve dificuldade novamente, o São Paulo pelo menos soube aproveitar, e aí entra um pouco mais a importância do Igor Gomes. Teve um lance no segundo tempo já, o Reinaldo, ele ia receber uma bola do Nestor, o Nestor ia deixar o Reinaldo na cara do gol, ela foge um pouquinho, o Douglas sai e fica com a bola. E o Reinaldo estava na pequena área,
tentando receber essa bola, e ele vai até o fim para uma bola muito muito pequena, diferença quase, que o Reinaldo sai na cara do gol, e aí o Douglas levanta e sai jogando rápido, e o Igor Gomes vem cobrindo as costas do Reinaldo, e o lance não consegue se desenvolver. Primeiro porque o Igor Gomes acompanha o jogador que deveria estar com o Reinaldo, o São Paulo fecha as linhas de passe do Juventude, passa 10 segundos, o próprio Igor Gomes recupera a bola e o São Paulo inicia um novo ataque, recupera a bola ainda no campo de ataque. Então o São Paulo mata um contra-ataque do Juventude, o São Paulo recupera a posse de bola e o São Paulo cria um novo ataque. Isso tudo com a leitura do Igor Gomes, a movimentação do Igor. Por que joga? Por isso. O Benítez não vai fazer isso. Então, quando você, às vezes, lembrava do Igor Gomes que subiu como 10 da base, você está ignorando que hoje ele faz outra função, hoje ele joga de outra maneira, hoje ele contribui de outra forma, e aí a gente já citou ao longo do ano várias vezes a final contra o Palmeiras no Morumbi, em que ele mata a saída de bola do Palmeiras, pressionando o Renan pela esquerda, e o Palmeiras não consegue criar jogo a partir disso. Não vai estourar no zagueiro, não vai estourar no volante, não vai estourar em ninguém, porque existiu um trabalho feito desde lá do primeiro momento com o Igor Gomes. Então, assim, é por isso que joga. É suficiente, não é? Aí é outra discussão. É por isso que joga. No elenco que a gente tem hoje, não tem outro jogador, pelo menos hoje não tinha outro jogador que fizesse tão bem essa função. O Gabriel Neves é para jogar um pouco mais atrás, o Rogério coloca já para segurar um pouco mais o jogo. Então, assim, eu acho que a partida de hoje era finalmente para, entre aspas, dar férias. São Paulo seria muito pressionado se não ganha o jogo hoje, se empata ou perde. Não sei se o Cuiabá... Eu ia te perguntar isso agora. Então, o que aconteceu com o Cuiabá? O Cuiabá ganhou do Fortaleza. Então, assim, seria um jogo bem estressante para o São Paulo contra o América Mineiro. Você vai lá, se tivesse empatado hoje, ainda precisa de um empate, para não ficar dependendo do Fortaleza contra o Bahia, aquela história toda, e toda a tensão de você chegar na última rodada podendo cair. Então, assim... Agora a gente tem o Grêmio. O Grêmio está numa situação bem difícil com essa vitória do Cuiabá. Mas aí com todo respeito... Sim, só. Estou falando que é um time grande que estava disputando com a gente a Copa do Brasil a única coisa do no Grêmio, ano passado. A única coisa do Grêmio é que, assim, e aí falando sério, assim, para mim, Grêmio, Internacional, rivais nacionais, para mim que caiam, quanto menos time com grandes orçamentos disputando ele direto com o São Paulo, melhor para o São Paulo, menos pior, enquanto a gente enquanto a gente não consegue se estruturar, mas esse ano eu não lembro com quem que eu comentei isso, na verdade acho que foi até um amigo que comentou com isso, e eu falei, mano, eu tô com a mesma impressão, eu vejo o Grêmio, eu falo, beleza, deixa eu perder, ótimo, mas você vê o São Paulo, você olha e fala, meu, ano que vem, daqui 2 anos, não sei não, se eu não tô vendo o que vai acontecer com a gente. E São aí Paulo e Santos ficaram causa uma muito estranheza. Perto. São Paulo e Santos ficaram muito perto, mas o São Paulo é a 4ª vez que está flertando com rebaixamento, e essa vez foi preocupante porque foi no final. Então você não tinha mais. Você não tinha tipo margem. E vindo de uma temporada em que disputou com esse mesmo Grêmio a Copa do Brasil, e disputou título brasileiro, vencendo os times grandes como Atlético Mineiro e Flamengo, que estavam disputando o título, e mesmo Palmeiras, quebrando tabu fora de casa, esse mesmo elenco, menos 9 jogadores. E aí a gente teve todo um planejamento para trazer o São Paulo para essa situação. É sempre importante enfatizar isso, porque quando terminou o jogo, muita gente pedindo, queremos jogador. Jogador não vem sendo problema. Diretoria vem sendo um problema. Diretoria, administrações no São Paulo vem sendo um problema. Vem sendo um problema há 10 anos. Faz 10 anos que a gente está batendo em diretoria aqui, e a gente apanha muito porque as pessoas acabam sempre... e aí é normal, é passional do torcedor. Não, mas é o jogador. Não é o jogador. Não é o jogador porque a gente trocou elencos. A gente contratou 9 só para essa temporada. E se a gente pegar nesses últimos 10 anos, a gente trocou elenco quase todo ano. A gente montava, vinha pacotão de reforço. A gente teve pacotão de reforço com Cuca, a gente teve pacotão de reforço com Crespo, a gente teve pacotões de reforços. Né? E às vezes alguns técnicos que fizeram trabalhos até melhores não tiveram nenhum. Isso é administração ruim. Técnicos com ideias diferentes, como agora. A gente trouxe o Rogério Ceni, nem dá para culpar o Rogério. Ainda que ele tenha cometido alguns erros, principalmente contra o Flamengo e contra o Grêmio, em que ele fez assim, tentativas muito estranhas de colocar, por exemplo, o Gabriel Sara, improvisado com 3 dias de treino, como ala para enfrentar o Ferreirinha, um dos melhores do Grêmio.
São Paulo foi jantado por um time que tem muita chance de ser derrubado. Contra o Flamengo foi algo muito parecido. Então o Rogério errou demais. Só que o cara está o quê? 50 dias no cargo. 50 dias, não foi ele que montou o elenco. Não tem jogadores com características que ele gosta, jogadores velocistas, essa coisa do escape. O Rogério não tem isso. Ele não tem isso e a gente escolheu ele. A gente, eu falo diretoria. Com o São Paulo correndo o risco de descenso. Isso é incompetência administrativa. Porque tem elencos muito menos robustos que o São Paulo, como o caso do Fortaleza, que se classificaram de forma inédita para a Libertadores da América. Direto, inclusive. Direto. Porque abriu 250 vagas. Tudo bem, mas... Sim, não, tô falando, abriu 250 vagas, até o sexto lugar vai dar vaga mesmo direto. Perdendo hoje para o Cuiabá, complicando mais ainda a vida do Grêmio, que disputou a Copa do Brasil. Então, essas coisas, eu sei que é repetitivo, e eu sei que muita gente está aqui para ver no vídeo de jogo a análise tática que a gente fez. Mas a gente precisa contextualizar isso, porque para muita gente isso não é óbvio. E a gente no estádio percebe como as coisas não são óbvias, né? Isso aí. Cara, mas assim, eu acho que para finalizar e complementar o que você falou em relação a... E até para a gente fazer um fechamento, que acho que é Sim. o que o vídeo precisava mesmo. Em relação a jogadores e tudo mais, isso que eu expliquei sobre o Igor Gomes, que a gente fala, que muitas vezes a gente falou isso no pré-jogo, mas parece que é óbvio, mas parece que as pessoas esquecem. Muito mais aqui, né? Mas a gente fala do Igor Gomes, tem essa função, futebol coletivo. O cara, às vezes... A gente citou o Luciano, como você citou o Luciano agora. Vamos pegar o exemplo do Luciano, que é mais fácil, porque o Luciano é muito querido. E aí talvez fique mais fácil de entender. O Luciano passou por uma fase muito grande antes do gol que ele fez contra o Palmeiras. Um jejum grande de jogos sem fazer gol. Que estava incomodando ele. Estava incomodando, óbvio, um jogador de frente, e principalmente porque não é que não aparece uma chance para ele fazer o gol. Ele vinha perdendo gols, assim, alguns inacreditáveis, impressionantes. Tipo assim, o Rigoni passou por isso. Não, mas que o Luciano eram bolas de simplesmente empurrar a bola para dentro, às vezes, né? Teve, acho que contra o Ceará ele perdeu uma chance claríssima e tudo mais, mas era um cara que coletivamente, estamos isso aqui, a gente cita isso há muito tempo, coletivamente ele gerava situações importantes para outros jogadores, para o time. A gente citou aqui, vem buscar o jogo, no gol contra o Corinthians ele começa a jogada junto... contra o Corinthians, ele começa a jogada lá atrás, lá no campo de defesa, dinâmica, passe rápido, a bola vai chegar no Reinaldo rápido, para pegar o adversário desorganizado, sim. Então, assim, o Luciano tinha essa importância, essa da puxada do marcador, basta pegar o gol do Gabriel Sara contra o Internacional. O Reinaldo faz um passe de primeira, agilidade, intensidade com a bola, o Sara de primeira já domina, ajeitando para fugir do marcador. Olhem onde está o Luciano nesse lance. O Luciano arrasta o lateral do Internacional, que é justamente o espaço que o Sara dá o tapa na frente para sair ali próximo da cara do gol. Então, assim, o Luciano vinha gerando isso, mesmo em uma fase. Hoje valeu para o Igor Gomes e hoje valeu para outro jogador que tecnicamente nem fez uma grande partida, que é o Lisieiro. Porque melhor é característica do jogador. É melhor que o Nestor para fazer a função de primeiro volante. São Paulo melhora na saída de bola, São Paulo tem mais dinâmica para inverter o jogo, como a gente falou aqui há poucos minutos nesse vídeo, inverte o jogo mais rápido, não precisa passar do Miranda para o Arboleda, aí vem no Igor Vinícius, aí cadê o Nestor, aí acha o Nestor para a bola chegar daqui a pouco lá do outro lado. Demora muito esse processo. Com o Lisieiro, esse processo é mais rápido, é mais dinâmico, ele entende um posicionamento de um primeiro volante para fazer essa saída de bola, muitas vezes vem buscar a bola entre os zagueiros, tem uma melhor condução de bola, e o Nestor é um jogador que, para jogar à frente, é melhor que o Lisieiro. Por isso que hoje a partida do Nestor é melhor, ainda que não tenha feito um grande jogo defensivamente, porque ele está evoluindo nesse cenário, mas para jogar de primeiro volante não dá. Ou melhor, não é que não dá, hoje não é a melhor opção para ele. Então, assim, são essas pequenas questões aí que a gente vai percebendo ao longo dos jogos, além dos erros que você citou, muitas vezes erro do Rogério, muitas vezes falta tempo para treinar de um técnico que chegou a 50 dias e teve 2 semanas de treino cheia. E sabe por que eu falo isso, Gabriel? Porque, assim, às vezes a gente vai fazer uma crítica aqui e as pessoas elas estão muito polarizadas. Você fala assim, o Rogério errou. O Rogério é o pior técnico do mundo. Não é isso. Ou o Igor Gomes errou. O Igor Gomes é o pior jogador do mundo. E por aí vai. Tá muito longe disso. Às vezes é só simplesmente... eu vejo uma escolha ruim de um técnico que não tinha jogadores com características e São Paulo correndo riscos. Eu sempre penso assim, se você trouxe um técnico que montou um elenco e você entendeu que aquele técnico não estava rendendo, você teria que
procurar um técnico com ideias semelhantes. Ou você acreditar e tentar entender por que não está rendendo, né? Que é algo que dá para entender desde fevereiro, março, ali, mas tudo bem. E aí, assim. Mas a gente deixa isso para falar em vídeo. Para finalizar, amanhã tem live. E amanhã tem live para falar exclusivamente da segunda parte do vídeo que fizemos semana passada. Aliás, tem que avisar o Ale. De repente, se a gente esquecer de avisar o Ale saindo daqui, ele descobre bem no vídeo. Mas Tadinho, amanhã... ele vai fazer anotações tricolores, que é o meu trabalho mais incrível, cara. A gente não dúvida. É a reencarnação do cara que escreveu Os Três Mosqueteiros. Todo mundo duvida que ele escreveu tantas novelas como escreveu, e ele escreveu mesmo. O Alexandre Guizzi. Amanhã é a segunda parte do vídeo de quarta-feira passada, em que a gente... Tinha, no outro vídeo, porque não vai dar pra fazer quarta-feira, quinta tem jogo, sexta é sexta, enfim. Não vai esperar tanto tempo, isso é um assunto que tem que ser falado rápido. Tá, então amanhã, porque dia 16, todo mundo... Dia 16 é disparado agora o compromisso mais importante que o São Paulo tem, até o Campeonato Brasileiro do ano que vem, Copa do Brasil do ano que vem, e mesmo assim, o dia 16 é mais importante que isso. Então, a live de terça de manhã é com a Lei. A gente vai falar de tudo, do apanhado, e para deixar claro, para quem não viu a live da semana passada, o vídeo de amanhã vai ser uma continuação direta daquele lá. Então, eu recomendo que assista, porque vai ser um complemento, a gente vai falar de pontos que ficaram faltando, a gente fala no fim do vídeo os pontos que ficaram faltando, que nós precisamos terminar amanhã. Não vai ter um assunto, vai ter dentro de campo, acabou, isso aí acabou, esquece. A gente já falou contra o Grêmio, férias agora, ok, agora a gente vai falar dos problemas reais, os problemas que importam, e não o que, infelizmente, algumas pessoas no fim do jogo quiseram dar enfoque, que é o elenco que não sei o quê, porque o jogador X, porque eu não gosto daquele ali, porque queria eu que o problema do São Paulo fosse não gosto daquele ali, tira aquele ali. Aliás, já não gostavam de um que foi embora e a lateral direita continuou com um grande problema do São Paulo. Então a gente vai falar do problema real, e quem puder, dia 16, a menos que alguma coisa mude, tem a reunião no Conselho, parece que vai ter uma mobilização, uma manifestação muito, muito, muito importante, muito válida. Amanhã a gente fala desses problemas que são e vai, gente. Os maiores. Nós estaremos lá. No dia 16 a gente vai estar lá. É isso? Bom, eu não sei porque é aniversário, mas eu não sei. É isso. Modinha. Modinha. Então a gente vai ficando por aqui. Como a gente chama o malvado. Um abração para todo mundo e vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.